Olá pessoal, continuando aqui com as atividades de programação sobre raízes, vamos agora para o exercício 10. E o exercício 10 ele diz o seguinte: modifique o programa Newton. Esse programa Newton nós já trabalhamos com ele em videoaulas anteriores. Então, modifique o programa Newton para que no final do programa seja exibido um vetor com as soluções numéricas desde a solução inicial até a solução da última iteração. Aí salve as modificações em um novo programa chamado Newton. Aí aqui no caso é x10, que vai se referir ao exercício 10. Então nós vamos fazer essas modificações e vamos criar esse novo programa. E depois nós vamos usar esse programa Newton x10 aqui para resolver o exercício 11. Então vamos agora para o SciNotes. E aí no SciNotes a gente vai fazer essas modificações. Então aqui nós já estamos no SciNotes. E aqui nós temos o programa Newton. E aí nós vamos fazer as modificações no programa para que no final seja exibido um vetor com as soluções desde a solução inicial até a solução da última iteração. Então vamos criar um novo programa e para isso nós vamos copiar aqui o programa Newton. Então Ctrl C aqui e vamos criar um novo. Agora vamos colar e aqui nesse novo nós vamos fazer as modificações e depois vamos salvar com o nome de exercício Newton exercício 10, né? É x10. Então nesse exercício 10 nós queremos criar um vetor com as soluções e aí nós vamos ter que indexar, né, essas soluções. Então a solução x1 nós vamos indexar, depois temos x2, x3, x4 e assim por diante até a solução da última iteração. Vamos então iniciar, vamos primeiramente indexar aqui a aproximação inicial, vamos colocar x1 aqui. Então o x1 ele vai valer 3 aqui nesse exercício, né? nessa função que a gente quer achar o zero aqui da função, que é x² menos 5. Então essa é a nossa aproximação inicial, x1. E depois vamos calcular aqui pela fórmula de iteração de Newton o x2. Então vamos colocar aqui x2. Aí o x2 ele vai ser igual ao x1, mas aqui nós temos que fazer essa modificação. Nós temos que indexar o x1, que vai, no caso aí vai ser o 3. Aí menos f de x1. Aí aqui a mesma coisa. Vamos colocar aqui f de x1 indexado. Aí sobre o g de x1. Aqui no caso é o f' de x1. Então vamos fazer essa primeira modificação. Então agora nós já temos x1 que é igual a 3 e o x2 que vai ser calculado aqui através da fórmula de iteração. E agora nós precisamos calcular o x3, o x4 e o x5 e assim por diante. E isso nós vamos calcular usando esse loop while aqui. Mas para isso nós vamos precisar fazer um contador das iterações. Então vamos colocar k valendo 1 aqui. E aí em seguida nós vamos entrar no loop. Aqui nós vamos precisar calcular o valor absoluto, que é o erro aqui, que é o x2 menos o x1. Só que nós vamos utilizar aqui, de uma forma geral, o k, né? Então aqui vamos ter x. Para ser o x2, nós vamos precisar do k mais 1 aqui. Então vai ficar k mais 1 entre parênteses aqui. E menos o x1, que no caso aí vai ser o xk. Então vamos colocar aqui x, aí entre parênteses o k e fecha o parênteses aqui. Então aí nós já temos o cálculo do erro. Agora vamos entrar no looping para calcular o x3, o x4, o x5 e assim por diante, cada vez que nós percorremos aí uma iteração. Então para isso eu vou fazer meu k, ele variar aqui. Meu k então vai ser igual ao k anterior, que vai ser minha iteração anterior, mais
uma unidade aqui, né? Nós vamos ter um contador para o K. E aqui também nós temos que fazer a modificação. Observe que aqui nós vamos ter calcular o x3 aqui nessa primeira vez que nós vamos entrar aqui no loop. E aí nosso K, ele inicialmente valeu 1, aí depois ele foi atualizado, vai ficar 1 mais 1, que vai ser 2, e aqui nós vamos precisar escrever 3. Então aqui eu vou colocar entre parênteses o K, que vai valer 2, né, que nós vimos aqui ele é 1 mais 1 vai valer 2. Então aqui vai ficar K valendo 2 mais 1, para a gente ter o x3 aí. Agora aqui nós já vamos colocar o xk. Aqui vai ficar bem parecida com aquela fórmula que a gente utiliza na iteração de Newton-Raphson, né? Então aqui também vai ficar K, que no caso aí vai ser nessa primeira entrada aí do loop vai ser o x2, né? Então aqui vai ficar K. E aqui nós vamos ter G de xk. Então vamos colocar aqui entre parênteses o K. Então dessa forma, cada vez que nós percorrermos o loop, aqui nós entrarmos nesse loop, o K vai aumentar de uma unidade e dessa forma nós vamos calcular o x3, aí depois o x4, o x5 e assim por diante. E nós só vamos sair do loop quando, no caso aqui, o valor absoluto do xk mais 1 menos o xk for menor que a tolerância. E aí a gente sai desse loop e aí a gente vai colocar no display, aí na função disp, aqui o valor do x. Aqui vai ser apenas o vetor x, né? Então esse vetor x ele vai mostrar a solução inicial, né, que é x1, e depois o x2, x3, x4 e assim por diante. Então vamos salvar aqui o programa, salvar e executar. Vamos salvar esse programa com o nome Newton, aí aqui underline x10, salvar aqui e vamos agora para o console para ver o resultado, como ele vai ser mostrado. Então aqui nós tivemos um erro, faltou colocar um parêntese aqui, né, para fechar aqui o parêntese do F aqui. Então vamos voltar aqui para o programa e fazer essa correção aqui. Então no caso faltou colocar um parêntese aqui nesse ponto. Então vamos agora salvar e executar. Vamos aqui verificar que agora nós temos a solução inicial, depois a solução da primeira iteração e a solução da segunda iteração. Vamos mexer aqui na tolerância para a gente apresentar mais resultados nessa lista aqui, mais soluções. Então vamos aqui, vamos colocar uma tolerância aqui de 0,0001, por exemplo. Vamos salvar e executar. Vamos agora para o console. E aí nós observamos aqui que nós temos a solução inicial, que é 3, aí depois nós temos as soluções das iterações. Aqui a primeira iteração, a segunda, a terceira e aqui a quarta iteração. Vamos agora para o exercício 11, que aí no caso a gente vai precisar desse exercício que nós fizemos agora, desse programa que nós implementamos. Então aqui no exercício 11 ele diz o seguinte: no método de Newton, o erro é aproximadamente proporcional ao quadrado do erro anterior, ou seja, o número de algarismos significativos de acurácia dobra a cada iteração. Esse comportamento é chamado de convergência quadrática e é uma das principais razões para a popularidade do método. A raiz positiva da equação x² menos 7 igual a 0 é x igual a raiz de 7. Aí no Scilab, a raiz de 7 com 17 casas decimais é dado por esse valor aqui. Aí para isso foi dado o caminho, como é que a gente encontra esse valor com 17 casas decimais.
Em seguida diz o seguinte: utilize o programa Newton, que nós fizemos agora, que é o EX10, para gerar uma sequência de aproximações da raiz da equação dada. Aí considere a aproximação inicial x1 igual a 3,5 e a tolerância 10 elevado a menos 10. Indique a quantidade de algarismos significativos a cada iteração e constate que a quantidade de dígitos corretos praticamente duplica a cada iteração. Então agora nós vamos para o SciNote e colocar essas entradas, vou colocar a função, a aproximação inicial e a tolerância, rodar o programa e verificar o que foi pedido aqui nesse problema. Então vamos aqui para o programa. Então aqui nós vamos colocar x ao quadrado, aí no caso era menos 7, que era a nossa função x quadrado menos 7. Vamos colocar a derivada, no caso aqui a derivada é a mesma, 2x, derivada de x quadrado menos 7 é 2x. A tolerância é 10 elevado a menos 10, então vamos colocar aqui 10 elevado a menos 10. Aqui o nosso x1 ele vai ser 3,5. E pronto, aqui nós já fizemos as modificações na entrada e vamos agora salvar e executar. E aqui no console vamos verificar o resultado. Aqui nós vamos rodar novamente o programa para colocar com mais escalas decimais. Vamos colocar aqui, ele está no formato padrão aqui, vamos colocar aqui no format 20 para aumentar aí, no caso, o número de casas decimais. E vamos novamente aqui para o SciNote para rodar o programa. Então aqui vamos salvar e executar. E agora nós vamos ter esses resultados aqui. Agora vamos comparar esses resultados com a raiz de 7 com 17 casas decimais aqui e vamos verificar a quantidade de dígitos corretos, que vai praticamente duplicar cada iteração. Então aqui eu coloquei a raiz de 17 com 17 casas decimais, que é esse valor aqui. Aqui só uma correçãozinha, porque bem aqui vai ser 2. Então vamos colocar SQRT, que é a raiz quadrada de 7, e aí a gente verifica que o último dígito aqui, nesse caso aqui, é 2. Então inicialmente aqui foi a nossa aproximação inicial, que é o 3,5. Então aqui nós não tivemos nenhum dígito correto, aqui é 0 dígitos corretos. Aqui 2,75 foi a nossa primeira aproximação, então nós já temos um dígito correto, que é o 2 aqui. Então um dígito correto. Depois 2,64 e assim por diante. Então a gente observa aqui que nós temos 3, vai até o 64, aqui 3 dígitos corretos. Então a gente observa que já de 1 passou para 3, então mais do que dobrou aqui o número de dígitos corretos. Depois nós vamos para a nossa terceira iteração, e aqui a gente observa que vai ficar correto essa aproximação até o 5 aqui. Então nós vamos ter aqui 6 dígitos corretos, dobrou aqui. Em seguida nós vamos para a nossa quarta iteração, e aqui os nossos dígitos corretos vai até o 64 aqui, ó. Observe aqui que vai até o 64. Então aí nós vamos ter 13 dígitos corretos. E aqui nós temos a nossa última iteração, que com certeza, se nós tivéssemos mais casas decimais aqui, nós também iríamos dobrar ou praticamente dobrar aqui o número de casas decimais, o número de dígitos corretos, né? O número de algarismos corretos. Então esse exercício ele serviu aí no caso para indicar a quantidade de algarismos significativos corretos, né,
a cada iteração, e a gente verificou que ele praticamente dobra, e às vezes até mais do que dobra a quantidade de algarismo de dígitos corretos a cada iteração. Então ficamos por aqui, até um próximo exercício.